Será que existe alguma fórmula mágica para que algumas pessoas consigam, ao falar, encantar as plateias, o público, o seu interlocutor? Tem pessoas que parecem que têm exatamente assim um segredo guardado a sete chaves, que quando elas abrem a boca, elas encantam, causam impacto. Praticamente tudo que elas falam é compreendido, é bem aceito. As pessoas têm muita simpatia e são muito favoráveis. Então, qualquer coisa que ela fale, praticamente é meio caminho andado para conseguir vender a ideia ou ser bem aceita a sua proposta. Não tem nada de magia, é pura técnica, é pura ciência. E eu vou trazer para vocês agora algumas dicas que vão fazer com que você consiga também encantar seu público, consiga causar impacto, consiga, sem nenhuma magia, fazer com que as pessoas entendam bem o que você está falando e aceitem sua proposta, sua ideia, sua sugestão. Fique ligado nessas dicas. Eu vou trazer para vocês o resultado do estudo do professor da Universidade de Arizona, professor de marketing e de psicologia, Robert Cialdini. Ele é autor do best-seller As Armas da Persuasão. Segundo ele, existem 6 princípios, 6, que vão fazer com que aquele que usar esses princípios bem, com consciência, com ética, com integridade, consigam os resultados que quer através da palavra, através da oratória, através da comunicação, através da sua mensagem, seja ela falada, escrita, enfim. Que 6 princípios são esses? Antes eu quero fazer uma observação. Você sabe a diferença entre manipulação e persuasão? É muito importante frisar isso agora logo no início. Manipulação tem a ver com ética, caráter, integridade, ou melhor, com falta de. Manipulação é quando você usa de recursos escusos para poder fazer com que as pessoas façam o que você quer. Só que elas fazem isso não no nível consciente. Elas são induzidas a fazer de forma inconsciente. Isso é muito ruim quando utilizado na política de forma inescrupulosa, no próprio marketing, em situações diversas. O que nós vamos falar aqui não tem nada a ver com manipulação. Nós vamos falar aqui de persuasão. Essa palavra é vista por muitos de uma forma negativa, mas não tem nada de negativo na palavra persuasão. Persuasão nada mais é do que você utilizar recursos de comunicação para facilitar o entendimento do seu interlocutor, do seu público, para que ele possa entender a sua mensagem de forma consciente. Você vai utilizar recursos que podem ser no nível das emoções, sim, porque essa é a única maneira de você tocar as pessoas de uma forma eficiente. Só que as pessoas virão para você a partir do momento que aquelas emoções vêm para o nível do consciente e elas possam tomar decisões conscientemente. Isso é persuasão e é isso que nós vamos fazer, entender um pouco como funciona e aprender como utilizar de forma íntegra, honesta, verdadeira. Porque eu estou levando em conta que quando nós vamos falar, seja numa palestra, numa entrevista, num discurso, numa reunião, numa venda, eu estou levando em conta que você só vai fazer isso quando você está consciente de que o que você vai falar, vai vender, vai propor, é bom, não só para você, mas para quem está ouvindo. Porque fora isso, a comunicação não funciona bem. A comunicação só é boa quando ela é boa para você e para quem ouve. Então, as técnicas que eu vou trazer aqui são técnicas de persuasão, sim, mas para ajudar na sua comunicação, para as pessoas entenderem a tua mensagem e no nível consciente possam tomar decisões favoráveis a você e a ela. Ok? Então vamos ao primeiro princípio. Isso também pode ser chamado de gatilhos mentais. Você já deve ter ouvido muito falar sobre isso. Vamos desmistificar e vamos falar numa linguagem bem simples o que são os gatilhos mentais ou os princípios apontados aqui pelo Robert Cialdini para que você possa conseguir essa comunicação com muito resultado. Primeiro princípio chama-se reciprocidade. Como fazer isso? Vocês já repararam que nós, seres humanos, temos quase que automaticamente um dispositivo que nos torna recíprocos? Por exemplo, se alguém te convida para uma festa de casamento ou um aniversário, é muito provável que você, quando fizer uma festa, vá convidar também, por uma questão de retribuição. Certo? Se, por exemplo, você está lá numa mesa do bar, na praia, e vem aqueles vendedores de amendoim, colocam ali umas amostras para você, você come.
Na maioria das vezes a gente até compra porque a gente fica meio constrangido em ter comida de graça e não retribuir com alguma coisa. Não é assim que acontece? No supermercado, quando tem aqueles demonstradores de amostras, pequenas amostras para você experimentar ali um produto. Você experimenta. Muitas vezes você acaba comprando, porque você fica até meio sem graça de ter experimentado gratuitamente e não comprar. E existem até técnicas de venda que quando você recusa aquela oferta, você provou. E aí o vendedor te fala, você compra 3. E você diz, não, eu não preciso de 3. Aí ele, diante da sua recusa, o que ele faz? Então compra só um para me ajudar. E é quase que natural que você vá comprar, não é assim? Isso tem a ver com a reciprocidade. Isso não tem nada de escuso quando você usa na comunicação. Na sua comunicação, para você já dar um impacto positivo, sempre que você oferece alguma coisa gratuitamente, espontaneamente, com muita verdade, com muita integridade e sinceridade, é quase que natural que o público queira te retribuir. Isso tem até fundamento bíblico, é dando que se recebe, a música de São Francisco, por exemplo, é dando que se recebe, não é assim? Quando a gente dá alguma coisa, a tendência é a gente receber de volta. Né? Dizem que a vida paga na mesma moeda, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então isso acontece na comunicação. Quanto mais conhecimento você traz, quanto mais informação, quanto mais simpatia você dá, mais o teu público tende a ser recíproco. Então, sempre que você for fazer uma palestra, uma apresentação, seja o que for, que você precisa se comunicar, utilize esse gatilho mental da reciprocidade em tudo que você for fazer. Quanto mais você oferecer gratuitamente, quanto mais espontaneidade você der de sorriso, de educação, de informação, mais você tende a retribuir. Esse é um gatilho muito forte que tende a funcionar praticamente sempre. Vamos para o segundo gatilho. Chama-se o compromisso. O gatilho mental do compromisso. Como funciona isso? Já repararam que muitas vezes a gente marca um evento ou a gente marca uma festa e as pessoas, eu vou. E na hora H, muita gente não vai e você fica ali decepcionado. Às vezes você se despenca para uma reunião, chega lá, foi cancelada. Ou às vezes médicos marcam, os pacientes marcam as consultas e não vão. E ele tá lá, deixa de marcar outras consultas, não é? Às vezes até manicure, qualquer profissional, o cliente agenda um horário e não vai. E ele deixa de usar aquele horário para atender outra pessoa e fica no prejuízo. Como você consegue, através da sua comunicação, fazer com que as pessoas tendam a cumprir mais o compromisso com você? Utilize esse gatilho mental desde o início do processo de comunicação. Por exemplo, se você vai marcar uma reunião, se você vai marcar um evento, você já de início já diz, posso te pedir um favor? Caso aconteça algum imprevisto e você não possa comparecer, pode me fazer a gentileza de me avisar? Posso contar com esse compromisso? Praticamente, a maioria das pessoas vai fazer isso, porque elas são convocadas a se comprometerem com você. Vou te dar um outro exemplo. Você está na praia. E aí alguém fala assim, pode tomar conta aqui das minhas coisas enquanto eu vou dar um mergulho? E você toma conta. Se por acaso aquela pessoa não tivesse te pedido, colocasse as coisas do lado e viesse um ladrão e roubasse, você poderia até avisá-la quando chegasse, quando ela voltasse. Mas se ela pediu para você tomar conta e você se comprometeu, você vai se sentir quase que culpado e responsável por aquilo. E vai fazer de tudo para tentar avisar, gritar, porque você se comprometeu. Não é assim que funciona? Esse é o gatilho mental do compromisso. Quando você estiver fazendo uma apresentação, uma palestra, uma venda, procure utilizar. Procure fazer com que as pessoas se comprometam com você. Olha, eu, por exemplo, aqui, eu estou fazendo esse vídeo para você. E eu quero trazer um conteúdo muito bom e gratuito para você. Mas para você ser beneficiado por ele, eu preciso que você se comprometa a assistir até o fim. Eu estou fazendo isso de uma forma gratuita. Eu estou colocando aqui meu conhecimento, o meu tempo. E o que eu te peço? Que você se comprometa comigo em assistir até o final. E se você puder, no final, me deixar um like, deixar um comentário, para poder fazer com que esse meu vídeo ele seja mais visto por outras pessoas, porque os algoritmos das redes sociais, eles só entregam de forma gratuita o conteúdo quando tem muita interação. Se eu peço isso para você, é quase certo que você vai fazer para mim, porque você se comprometeu
comigo. Então, sempre na sua comunicação, quando você puder usar o gatilho mental do compromisso, faça isso, porque tende a dar muito resultado. Mais um gatilho é o da aprovação social, da prova social. O que significa isso? Já repararam que quando a gente vai reservar um quarto no Airbnb, primeira coisa que a gente faz, depois de escolher mais ou menos dentro das características, das especificações que nós queríamos, é olhar os comentários, para ver se tem aprovação. Dependendo dos comentários, a gente até desiste, não é isso? Isso é a prova social. Já repararam que algumas lojas, elas restringem a entrada dos clientes e fazem uma fila do lado de fora? Às vezes nem tem necessidade daquela fila, porque nem tem tanta gente assim lá dentro. O argumento às vezes pode ser de que, é para quem está lá dentro ter mais conforto, não ter confusão e tumulto, mas na verdade aquela fila ali fora, ela tem um papel muito importante no campo do marketing. Quando você vê que a fila, que há muita gente procurando um produto, um serviço, uma loja, você tende a também acreditar que aquilo é bom e é um reforço para que você também queira comprar ou entrar naquele lugar, porque se tem muita gente é porque é bom. Isso acontece também na comunicação, quando você estiver falando, quanto mais provas você trouxer de que, olha quantas pessoas foram beneficiadas, olha quantas pessoas já tiveram acesso, olha quantas pessoas já aprovaram. Se você utilizar esses recursos, isso facilita muito também o teu processo de comunicação. Não se esqueça disso. Isso acontece muito quando a Apple está para lançar um novo iPhone, costuma ter fila, não é? Costuma ter aquela dificuldade para você entrar na loja, e quanto mais fila, melhor, porque mais pessoas estão ali na frente da loja. Isso significa que se elas estão perdendo tempo ali, é porque o produto é bom, e isso vai ter um gatilho no teu cérebro de que vai fazer, bom, se todo mundo está gostando, é porque vale a pena. Então, a prova social é um gatilho mental muito utilizado também. Outro gatilho mental importante é o da afinidade. Nós, seres humanos, temos a tendência a valorizar mais aquilo que nós temos mais afinidade. Isso acontece com as pessoas que nós gostamos, isso acontece... Reparem só, se, por exemplo, você está assistindo um reality show, e aí, geralmente, os grupos se dividem, e uma pessoa que pertence a um grupo geralmente cria uma rivalidade contra a outra e faz de tudo para defender aquele grupinho. Por mais que ali também as pessoas errem, existam problemas, mas por afinidade as pessoas tendem a se proteger e criar rivalidade com os outros que não têm tanta afinidade assim, não é isso? Quando você for fazer uma apresentação, quando você for se comunicar com as pessoas, faça um maior esforço para desde o início você criar afinidade. Por exemplo, se você vai, pergunta logo, se você tiver uma oportunidade de descobrir, antes mesmo de falar, quais são os principais hobbies, quais são as principais preferências, quais são as principais tendências daquele grupo de pessoas, daquela plateia, vai ser muito simpático se você começar a falar sobre aquilo. Né? Se você percebeu que naquela plateia há muitas pessoas que gostam de praticar esporte, valorize essa atividade. Quanto mais você criar afinidade com o teu público, mais ele vai se identificar com você, mais ele vai tirar as resistências, se desarmar para poder ouvir o que você tem para dizer com mais vontade, com mais integridade. Bom, vamos para o próximo gatilho mental, para o próximo recurso que você pode utilizar para ter sucesso na sua comunicação. Chama-se autoridade. O que significa isso? O recurso da autoridade é aquele que faz com que as pessoas prestigiem o que você fala, porque reconhecem em você uma autoridade no assunto. Mas, se você ainda não tem autoridade, está em busca de criá-la, porque a autoridade se cria de diversas formas, com integridade, com resultados. Hoje em dia, eu digo a você, com o advento das redes sociais, das mídias digitais, uma das maiores formas de você ter autoridade em alguma coisa é mostrando resultados. Resultados principalmente econômicos, de estratégias bem-sucedidas. Antigamente, nós mostrávamos autoridade pelos diplomas que nós tínhamos. Hoje em dia, isso não tem mais o mesmo peso que tinha antigamente. Hoje em dia, se você começar a falar nas redes sociais, falando porque eu tenho diploma disso, eu sou PhD naquilo, porque eu tenho mestrado, doutorado, as pessoas não estão interessadas em saber. Na comunicação, as pessoas querem saber o que você tem para dizer para elas que vai fazer com que elas se beneficiem. Isso é do ser humano. E ainda mais com a concorrência, o excesso de informação das redes sociais,
das mídias digitais, você só vai prender a atenção das pessoas se elas se reconhecerem no que você fala.